Dando continuidade ao evento de hoje, a doutora Gisele já apresentou a nossa palestrante, agora da tarde, a doutora Geisa de Assis Rodrigues, que vai falar sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos à saúde ambiental. Portanto, a partir deste momento, eu passo a palavra à doutora Geisa. Para tratar desse nosso tema, eu acho que um primeiro pressuposto que eu gostaria de deixar claro a todos é que nós temos um certo paradoxo. O direito, ele é fundamental para que nós possamos empreender mudanças sustentáveis na sociedade. Sem o direito, nós não conseguimos mudar a sociedade, e na área que a gente vai estar falando, que é a da proteção do meio ambiente, nós não conseguimos realmente garantir mudanças que sejam efetivas, que sejam eficazes. Mas o direito não é suficiente. Então, o direito ele é um dever ser, é uma convenção humana de como nós vamos nos organizar. Mas ele precisa de muitas outras coisas para que ele se torne uma realidade, para que ele se concretize. Então, o advento de uma lei é um ponto de partida fundamental, importantíssimo, mas não é o suficiente. Temos que criar uma cultura jurídica em favor daquela norma, uma cultura jurídica em favor da concretude daquele novo dispositivo. A Lei da Ação Civil Pública, isso com certeza já foi abordado aqui no seminário, é uma lei que veio dentro de um contexto da chamada segunda onda de acesso à justiça, que foi muito bem retratada pelos professores Mauro Capelletti e Brian Garf, e que demonstrava que, em determinado momento, os direitos mais importantes da sociedade, os direitos como o de meio ambiente, né, o ar puro, a proteção dos recursos hídricos, a garantia de que haja um equilíbrio nos processos ecológicos, isso tudo não era de uma pessoa especificamente. O direito ao meio ambiente ele é, por essência, um direito cuja titularidade é difusa. Então, nós não tínhamos condições no processo civil tradicional, que foi concebido para um conflito interindividual, não tinha como se encaixar essa demanda. Se vocês pesquisarem, por exemplo, nas jurisprudências dos tribunais da década de 70, até início de 80, tinha várias iniciativas de associações de pessoas tentando, às vezes até com a ação popular, dizendo que era um patrimônio público da sociedade, tentando fazer a defesa do meio ambiente. Vamos defender esse rio, vamos defender essa floresta, esse ecossistema, mas sempre se esbarrava naquela dificuldade. Olha, você não é dono você não é titular, não é legitimado ativo para fazer a defesa desse direito, porque esse direito não é seu. O que acontecia? Então, os direitos que eram de todos nós, que eram os mais importantes, não tinham possibilidade de serem apresentados, defendidos judicialmente. Então, em vários lugares do mundo se começou a pensar em instrumentos que pudessem contemplar esses novos direitos. E isso aconteceu no Brasil. Eu sempre digo que, para os economistas, a década de 80 do século passado foi uma década perdida no Brasil, não para o direito. Nós tivemos a legislação da ação civil pública, nós tivemos os tribunais de pequenas causas em 84, nós tivemos a Constituição Federal em 88. Então, para aquele momento, a década de 80 foi um momento muito rico de movimentação, de mobilização da sociedade para garantir novos instrumentos que permitissem, ensejassem essa ampliação do acesso à justiça. Então, a ação civil pública e o meio ambiente, a proteção do meio ambiente, ele já surge desde o início, desde a primeira concepção da ação civil pública. Então, a gente sabe da importância. Nesse período também, em 1981, nós tínhamos tido a nossa Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Então, em 80, que já dizia lá que tinha uma responsabilidade civil e penal e já atribuía ao Ministério Público uma atuação. Então, em 85 amplia, felizmente, não atribuiu com exclusividade só ao Ministério Público, nem só a entes públicos, também a sociedade, as associações foram admitidas
para pessoas que não são propriamente, na relação jurídica de direito material, titulares do direito. Essas mudanças foram muito importantes, mas elas, naturalmente, nesse período, que eu acho que é o primeiro período, que infelizmente durou bastante tempo, até uns 15 anos, né, mais ou menos de 1985 a 2000, o período que eu diria que seria a afirmação da ação civil pública, a afirmação da ação civil pública para a tutela do meio ambiente. E, nesse período, o que é, infelizmente, muito comum, quando se tenta mudar uma legislação, quando criar novos paradigmas, há uma tendência a que nós interpretemos aquele novo texto com os olhos do passado. Então, vem uma nova lei e a gente agora, né, daqui a pouco tem um novo Código de Processo Civil. Se a gente ficar interpretando o novo Código de Processo Civil com a nossa cultura do Código de 73, não tem essa mudança plenamente, ou demora mais. Então, há, de uma certa forma, uma dificuldade. E a gente vê, não, agora eu tenho 46 anos, e aí eu tenho um novo código. Né? Então, tinha um monte de gente que tinha 46 anos com editada a nova lei da ação civil pública. Já eram promotores, já eram procuradores do Estado, do município, já eram desembargadores. Então, tem que haver... É muito difícil, porque, nesse momento, é uma coisa até humana, de você se apegar naquelas coisas que você já conhece. Então, o que é novo assusta. E, naquele momento, nós tivemos uma fase que eu diria que foi muito grande, muito demorada, para a gente afirmar plenamente a ação civil pública. Então, nós tivemos, até 2000, discussões, por exemplo, sobre competências. Quantas ações civis públicas propostas pelo Ministério Público, para discutir quem era competente, se era o Ministério Público Estadual, se era o federal, e aquele bem lá ambiental sendo degradado, aquela questão não sendo... Aí vinha até um ponto, aí a Justiça mandava para outra, aí vinha... Isso, gente, por exemplo, nós tivemos uma súmula do STJ de 97 a 185 que dizia, olha, não importa o problema que seja, vai ser sempre o local do dano, ainda que tenha interesse da União, das entidades autárquicas federais ou fundações públicas. Só que, nesse meio tempo, em 90, nós tivemos o advento do Código de Defesa do Consumidor, que diz ressalvada a competência da Justiça Federal, e aí ficou a discussão. Aí, até 2000, o Supremo cancelou a súmula do STJ. Então, isso foram muitas marchas e contramarchas. Problema só imputável ao Judiciário? Não. Eu também faço uma meia-culpa aqui institucional em relação ao Ministério Público. Porque eu acho que esse tipo de ação, você tem que ter um outro tipo de atuação. Eu, por uma questão de ter sempre essa preocupação com o resultado da ação civil pública, tanto quando eu atuei em Campos dos Goitacazes, que é uma cidade do norte do Rio de Janeiro, que foi a minha primeira lotação, depois no próprio Rio de Janeiro, depois na Bahia, no período que eu fiquei lá, 7 anos na Bahia. Então, enquanto eu estive na primeira instância, se eu vou atuar na área ambiental, eu sentava com meus colegas do MP estadual e falava, bom, o que a gente acha que a gente vai atuar aqui? Vamos evitar gasto de energia, vamos definir como a gente pode melhor contribuir para que... Qual é o objetivo da ação civil pública? É a rigidez do meio ambiente, é a proteção do meio ambiente. Não é eu ficar discutindo com você quem pode fazer, quem não pode fazer. Mas isso é muito difícil, porque também a gente tem uma cultura formada desde a época da faculdade de que nós podemos resolver os problemas sozinhos. Né? Então, você vai sentar no seu gabinete, você vai ver, bom, isso aqui, eu estou preparada para fazer uma petição inicial e acabou. Mas não estou preparada para sentar com o colega, para ouvir o advogado. Então, isso é muito mais, exige-se muito mais. Então, aquele trabalho mais tradicional de peticionar, eu resolvi o problema ambiental, porque eu fiz a ação civil pública. Só que quando você vai ver o problema ambiental subsistindo lá e as questões... Então, a gente demorou muito com essa questão de competência. Infelizmente, ainda hoje existe alguma discussão aqui ou outra. Posso falar de um tema importantíssimo, que é a crise hídrica. Né? Nós tivemos ações do Ministério Público Federal na área de Piracicaba, que se considerou que havia incompetência da Justiça Federal. E acabou que a ação está aí meio no limbo com os problemas acontecendo. Então, a gente tem esse problema, é um problema grave, né, mas que hoje nós já temos algum tipo de superação. Mas eu acho que essa é uma coisa que
que a gente pode aprender com essa história, né? Não mais nos limitarmos a discutir, quando se trata de tutela de direitos da coletividade, as questões formais da competência, disso, aquilo, como a gente discute tradicionalmente. Vou deixar, eu afirmo a minha competência, você afirma a sua, vamos deixar o judiciário, com a sua extrema rapidez, definir quem é o competente. Isso, para a tutela desses direitos que são emergenciais, totalmente... a gente não pode mais pensar assim. Então, eu acho que o que a gente pode aprender com essa história, a gente ter demorado a perder muito do potencial da ação civil pública e meio ambiente, se perdeu um pouco com essas discussões, que eram discussões completamente periféricas e não importantes, definitivamente, para a proteção do meio ambiente. Uma outra coisa também que eu acho que é importante nesse balanço, em relação à ação civil pública, é especificamente uma questão desse tema até que eu já indicei, um pouquinho da morosidade, né? Então, nessa fase inicial, a ação civil pública era muito morosa, mas ela ainda continua sendo muito morosa. A gente fez uma pesquisa no Ministério Público Federal, aqui só com as ações civis públicas intentadas na Justiça Federal, aqui de São Paulo. Isso foi em 2008, 2009, e havia uma média das ações civis públicas em geral de 4 anos, uma média para você obter um título judicial, né? Terminar até chegar à sentença. E as ações de meio ambiente eram 6 anos, demoravam 6 anos. A instrução muito complicada, muito... E quanto mais isso acontece na tutela judicial do meio ambiente, quanto mais simples o problema, né, você tem um pequeno desmatamento, você tem uma pequena violação ali, aí a ação civil pública vai muito bem, resolve, dá uma resposta. Mas quando a gente tem um problema de uma dimensão maior, né, quando a gente tem problemas relacionados a projetos governamentais, por exemplo, enormes projetos, a gente está vivendo agora de novo a questão do Monte Belo, né, a hidrelétrica. Nós tivemos ações civis públicas que foram extremamente exitosas para evitar os primeiros projetos do Monte Belo, mas hoje a gente nós não conseguimos evitar ou fazer com que aquele projeto fosse o menos impactante possível. Então, a gente tem... por quê? Porque ou você consegue uma liminar numa ação civil pública que protege o meio ambiente, ou a ação civil pública, ela fica, alguns juízes, e isso é uma nomenclatura que é utilizada no direito norte-americano, viram ações Frankenstein. As ações vão ficando enormes, volumosas, ninguém sabe o que fazer com aquilo e tal. Por quê? Porque a gente tem uma certa dificuldade em trabalhar com as bitolas do processo numa ação em que, por exemplo, então você tem, vamos imaginar, que o Ministério Público faça uma argumentação, ou um advogado que está defendendo lá faça uma argumentação. Aí precluiu, não pode voltar aquele ponto. Só que, eventualmente, é necessário voltar aquele ponto, porque mudou, as coisas mudaram, Você tem dificuldade de fazer isso no processo, porque o processo ele necessariamente essa ideia da burocracia, ou da violência institucionalizada através da burocracia. Então, essa é uma definição do professor Boaventura de Souza Santos, que é a verdade. Quer dizer, o processo ele é uma forma de você ser violento, porque vai determinar que pessoas cumpram aquilo que não gostariam de cumprir, mas de uma forma burocrática. Então, ele é muito formal. E, para as questões mais complexas, ele é extremamente inadequado. Hoje, né, a ação civil pública ela é muito exitosa em vários aspectos, né? A gente conseguiu, por exemplo, principalmente, eu posso dizer assim, em relação ao norte do Brasil, estou fazendo mais um pouco a partir da minha realidade, Ministério Público Federal, questão de índices de desmatamento, a gente conseguiu reduzir. A gente conseguiu, com a ação civil pública, por exemplo, embora tenhamos perdido a causa na ação civil pública em relação aos organismos geneticamente modificados. Nós ganhamos em algumas instâncias, depois, no final de tudo, a gente perdeu as ações, mas nós conseguimos, e isso é um aspecto muito importante da ação civil pública, que é o aspecto político. A ação civil pública, ela desnuda determinadas questões, e por isso que muitos
juízes têm dificuldade, não gostam da ação civil pública, falam isso aí. Por quê? O juiz tem que agir como um poder político, que é, e fazer uma decisão evidentemente fundamentada na lei, então, mas uma decisão que tenha implicações políticas evidentes. Se você tem um projeto de intervenção no meio ambiente, muitas vezes esse projeto para atender objetivos lícitos. Vai gerar emprego, vai eventualmente melhorar a produção de alimentos, daquilo outro. Mas o juiz vai ter que, em determinado momento, ser o árbitro para definir, não, neste caso, a decisão política que vai prevalecer, segundo o que está previsto na Constituição, na legislação vigente sobre o tema, é essa. E o juiz tem dificuldade disso, porque ele tem que se expor a um outro tipo de raciocínio, como já bem enunciou o professor Zé Eduardo Faria. O conflito coletivo, ele angustia o juiz. E não por acaso, porque o juiz realmente não está naquele padrão normal de tentar subsumir um fato, a lei e tal, e definir quem é credor e devedor. Não, ali tem muitos aspectos, né? São questões complexas, apesar do que as pessoas imaginam, às vezes, as questões complexas precisam de soluções complexas, né? E o juiz ele tem que se reinvestir, ele tem que ter outra formação, e não basta, às vezes, entender o direito. Ele tem que, eu posso dizer isso, que eu acho até que, para mim, o juiz ele tem mais desafios quando ele vai julgar uma ação civil pública que o membro do Ministério Público, ou do advogado de uma associação, ou do advogado do réu lá. Por quê? O membro do Ministério Público e o advogado de associação ficaram pensando meses sobre aquilo. A gente tem o inquérito civil público, você chama o perito, conversa, qual é a melhor forma, qual é o melhor pedido possível aqui, e analisa aquilo, estuda aquele caso. E aí propõe a ação civil pública. O juiz, às vezes, a gente quer que ele dê uma liminar em 24 horas. E ele está pensando em milhares de outras coisas, ele vai ter que se adaptar àquilo ali, naquele momento, examinar. Então, é muito desafiante para o juiz. O advogado do réu, por outro lado, ele conhece porque ele está ali advogando. O réu vai apresentar todos os casos. Olha, funcionamento da empresa assim, o licenciamento assim e tal. Não é bem isso que o Ministério Público está falando. Mas quem está com mais dificuldade, quem vai ficar com mais dificuldade de transitar em relação a esses fatos, em relação a essas alegações jurídicas e técnicas, é o juiz. Então, o juiz... Agora, muito mais recentemente, nós temos cursos de direito ambiental nas escolas de magistratura, nós temos varas especializadas, nós vamos ter aqui um desembargador que atua em câmara especializada, mas isso é uma coisa muito recente, né? Isso não era, até pouco tempo, não era assim. Então, nessa primeira fase de afirmação da ação civil pública, muitas barreiras tiveram que ser... A gente não pode dizer que foi assim, a ação civil pública foi um resultado maravilhoso, porque ela teve que enfrentar muitas dessas dificuldades. Mas talvez o maior mérito, o maior legado da ação civil pública nesse período todo foi trazer à ribalta esses temas que eram temas totalmente invisíveis na área jurídica, né? Então, o meio ambiente. Então, há uma contribuição da ação civil pública, da lei da ação civil pública, para a educação ambiental, para o debate sobre o meio ambiente, sobre a importância de planejamento, a importância de... Então, esse primeiro momento, nós vamos criar, em 93, no caso do Ministério Público Federal, vamos ter uma Câmara de Coordenação e Revisão, só pensando para revisar e coordenar o trabalho dos colegas na área de meio ambiente. Os Ministérios Públicos dos Estados todos vão criar centro de apoio operacional na área de meio ambiente, em todas as áreas de direito difuso, mas nessa área especificamente. Nós vamos começar a ter uma cultura, né, um acervo de reflexão sobre essa temática ambiental que, sem a ação civil pública, nós não teríamos. Nós, com certeza, não teríamos. Então, isso que pode parecer um pouco, né, um resultado não ideal, que a gente gostaria de chegar aqui e dizer, olha, resultado que, depois da lei da ação civil pública, a gente reduziu o desmatamento, nós salvamos tantas espécies que estavam em risco de extinção, tudo. Isso a gente não tem assim tão claramente. Mas, nesse primeiro momento, nós tivemos essa importância que passou a ter para toda a sociedade
associações dedicadas exclusivamente à questão ambiental, que podiam ter um instrumento. Então, sem a ação civil pública, nós não estaríamos muito pior na questão ambiental. Então, esses 15 primeiros anos foram muito importantes. Num outro momento, né, que a gente poderia dizer de 2000 em diante, já no século XXI, a ação civil pública ela continua tendo uma importância, mas ela passa a ter uma importância, eu vou falar principalmente da atuação minha como membro do Ministério Público, principalmente para ela ser uma referência para que a gente tente resolver o problema fora da ação civil pública. Né? Nós vamos ter, em 90, o termo de ajustamento de conduta, e nós vamos ter a ideia de que, cada vez mais, melhor, você equaciona melhor os problemas, as questões sobre o conflito ambiental fora do processo. E deixa o processo, deixa a ação civil pública para aquelas situações que realmente não seja possível nenhum tipo de diálogo. E aí a ação civil pública, e com isso permitindo que o judiciário dê uma resposta mais qualificada. Então, a gente começa cada vez mais tentar a alternativa do judiciário. Um pouco por uma questão da morosidade, um pouco também por uma questão da própria dificuldade de adequação plena dos conflitos. Então, eu diria para vocês assim, a ação civil pública, nesses 30 anos, ela se demonstrou um instrumento excelente para a solução de questões mais pontuais relacionadas ao meio ambiente. Então, tem um ecossistema aqui específico, a gente pode identificar quais são todas as medidas que vão ser feitas. Se a parte que está envolvida, que está impactando o meio ambiente, não resiste àquilo, a gente propõe a ação civil pública, uma coisa mais fácil, vai. Agora, nas questões extremamente complexas, a gente tem dificuldade de utilizar a própria ação civil pública. Então, eu vou dar para vocês um caso que é muito importante, que eu acho que demonstra a nossa tentativa de dar um passo adiante. O passo adiante em relação a resultados, né, de ter resultados eficientes. E que dificilmente você conseguiria atender isso numa ação civil pública. Então, vou citar para vocês aqui o caso da carne ilegal, que foi um caso de 2013, foi um caso, inclusive, premiado pelo CNMP, foi um caso premiado pela Associação Internacional dos Promotores, foi um caso premiado pelo Ministério do Meio Ambiente, foi um caso premiado pela Organização Mundial de Saúde e na esfera ambiental. Então, nós tivemos aqui uma situação super premiada do Ministério Público Federal e vai mostrar para vocês como seria quase que impossível apresentar isso dentro de uma ação civil pública. Então, foi feito um projeto, Municípios Verdes, Carne Legal. 100 indústrias frigoríficas assinaram termos de ajustamento de conduta, 100. Comprometendo-se a não adquirir carne proveniente de áreas de desmatamento com trabalho escravo e outras violações. Então, apenas adquirir a carne que tivesse sido adequada, sem violação de desmatamento, porque a pecuária é uma das grandes fontes de desmatamento da região norte. Entre as ações do projeto, o MPF realizou acordo com mais de 90 municípios, definindo metas e concedendo prêmios a partir do cumprimento dessas metas. O resultado, qual foi o resultado? Foi a diminuição do desmatamento e dos casos de trabalho escravo na região. O Pará, onde foi feita essa iniciativa, é o estado que mais retirou municípios, 4 no total, da lista dos maiores desmatadores, produzida pelo Ministério do Meio Ambiente. Inúmeras parcerias incrementaram a iniciativa. O Banco do Brasil aderiu ao programa, permitindo acesso ao crédito bancário com juros mais baixos. O governo do estado do Pará lançou o ICMS Verde, que define um repasse maior para os municípios que cumprirem a meta com o Ministério Público Federal. A implantação é gradual, variando de 2% em 2013 a 8% em 2016. Então, eles vão ter aumentar o repasse do município que tiver uma vida mais sustentável. A Associação Brasileira de Supermercados, representando mais de 90 mil lojas, também aderiu ao projeto. Passou a dizer, olha, só vou consumir essa carne se eu tiver... Então, se ela estiver segura. Então, vejam que foi necessário uma situação cujo impacto realmente seja efetivo na realidade,
ela pressupõe de muito mais do que sentar e fazer uma petição inicial e redigir uma ação civil pública. Precisa se identificar, e a gente está trabalhando com o meio ambiente, ele tem... são as atividades lícitas, muitas vezes lícitas, as demandas econômicas que impactam o meio ambiente. Então, a gente, muitas vezes, tem que intervir. Vocês sabem que eles foram premiados, mas, primeiro, eles foram representados no CNMP, os colegas que atuaram nessa área. Primeiro, várias iniciativas contra, dizendo que... Porque eles fizeram uma campanha midiática para defender isso, e tiveram várias representações, a imprensa ficou contra, dizendo, editoriais todos, que não podia, e tal. Quando depois o resultado chegou, se percebeu que precisamos, né, a atuação em defesa do meio ambiente. O instrumento judicial é fundamental, mas ele é insuficiente para que realmente a gente possa dar uma contribuição plena, né? Então, qual é também o nosso problema? O que aconteceu com a ação civil pública? A ação civil pública está muito contaminada pelos problemas de gestão administrativa. Então, licenciamento ambiental problemático vai bater lá na ação civil pública. A ausência de avaliação ambiental estratégica bate na ação civil pública. Você tem várias situações. Então, esse foi um exemplo muito exitoso, que, embora não tenha sido numa ação civil pública, toda atuação extrajudicial, ela tem um parâmetro, ela tem que ter um parâmetro, um diálogo com a atuação judicial. As pessoas dizem, bom, vai ser melhor eu não ir para o judiciário. E, nesse caso, foi muito positiva a atuação da ação civil pública para desestimular o recurso à ação civil pública. Mas, por outro lado, a gente tem um caso, vou dizer aqui, da questão hídrica aqui em São Paulo. Eu atuei até recentemente, uns 2 anos atrás, estava atuando bastante com o meio ambiente aqui no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Nós temos mais de 300 ações em relação às pessoas que impactaram a áreas de preservações ambientais nos recursos hídricos aqui todos federais aqui da região, do Rio Grande, dessa região toda, que tem as hidrelétricas paulistas, a IH de Rio Vermelho, isso e aquilo. Então, nós temos toda uma legislação para proteger esses recursos hídricos, a área de preservação permanente, mas você tinha uma atuação que as pessoas vão construindo e vão impactando. Aí, para um é um impacto pequeno, o outro impacto... Mas, se você olhar na bacia hidrográfica, você tem um impacto enorme. E as prefeituras, a prefeitura quer licenciar, quer que todo mundo construa, quer que todo mundo pague imposto. Então, a gente não conseguiu, aqui em São Paulo, fazer um trabalho nesse sentido. Resultado, a gente tem um problema hídrico no Estado, que não é só resultado disso, mas a gente tem uma atuação enorme, eu posso dizer para vocês, enorme, do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual em relação aos recursos hídricos de São Paulo, de há muito tempo, mas que não teve resultados. Então, é isso que a gente tem que se... Bom, a ação civil pública, ela é fundamental, mas será que tudo que a gente precisa resolver com essa extrema complexidade pode ser resolvido no judiciário? Né? Então, eu vou concluir aqui a minha abordagem para permitir que o Marcelo faça seu debate, continuamos aí o nosso seminário, mas eu vou concluir com uma frase que eu gosto muito de um sociólogo do direito americano, chamado Mark Gallanter. Esse Mark Gallanter, quase tudo dele está na internet, se vocês tiverem interesse, podem acessar. Ele diz o seguinte: assim como a saúde não está nos hospitais, a justiça não está nos tribunais. A justiça, ela está onde as pessoas estejam cumprindo e atendendo as regras espontaneamente, com um diálogo. E ali é problema, é quando tem a doença. Teve a doença, vai para o tribunal, teve a doença, vai para o hospital. Claro que é importantíssimo para a nossa saúde a gente ter um hospital eficiente. Claro que é importantíssimo para a nossa justiça a gente ter uma resposta judicial boa. Mas a gente tem que entender que, no mundo de hoje, com a complexidade das questões ambientais, a gente precisa ir além daquele raciocínio que a gente tem clássico, de que, propondo uma ação, e eu digo isso para muitos dos meus colegas,
do Ministério Público, porque muitas vezes aquele que parece ser o mais combativo, que propôs 20 mil ações, você vai ver o resultado não é tão grande, porque o resultado não se mede com o número de ações, o resultado se mede com a melhor qualidade do meio ambiente. Muito obrigada. Parabéns, doutora Geisa, pela brilhante palestra. Tenho certeza que foi uma aula de direito ambiental para todos os presentes, para mim também em particular, e me sinto verdadeiramente honrada de tê-la ouvido. Bem, dando prosseguimento aí dentro do espírito de não atrasar o andamento, nós vamos então proceder a esse tema da ação civil pública, que é a ação civil pública de responsabilidade por danos ao meio ambiente natural. O palestrante expositor é o desembargador Ricardo Cinta Torres de Carvalho, que é desembargador da Câmara Ambiental de São Paulo, que é ao meu lado, e a debatedora a doutora Flávia Piva de Almeida Leite, que vai fazer os comentários que deseje com relação à exposição. A mim cabe apenas estar na presidência da mesa, portanto, imediatamente passo a palavra ao palestrante. O tema que me deram tem o nome Ação Civil Pública de Responsabilidade por Danos ao Meio Ambiente Artificial. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é definir um pouco o que seja o objeto do nosso tema e o objeto daquilo que temos que falar. Então eu resolvi começar do final. Primeiro, tentar uma compreensão do que seja o meio ambiente artificial. Em segunda, tentar compreender o que são danos. Depois, a questão da responsabilidade. E, por último, a questão da ação civil pública, até que ponto ela se enquadra nisso, como ela serve, que dificuldades ela nos traz nesse tema. E vou, embora fiz aqui algumas anotações, mas não é uma leitura, eu vou resumir o que eu fiz, até para que se possa possibilitar algum debate, se houver interesse de alguém de vocês. Quanto ao meio ambiente, vamos tentar compreender o que seja o meio ambiente artificial. Quando nós lemos a única definição legal que nós temos de meio ambiente, que é o artigo 3º, inciso 1 da Lei 6938, ele menciona que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Essa descrição, primeiro, ela é barbaramente ampla, ela abrange praticamente tudo, cada milímetro do planeta Terra, uma vez que em cada milímetro do planeta Terra essas coisas acontecem. Mas da ideia, que é o que nós viremos em seguida, que é a grande oposição que nós fazemos nessa questão, entre o meio ambiente natural, que é o que parece que essa definição se dirige principalmente, e o meio ambiente artificial, outros meios ambientes que se vem mencionando. Já o artigo 225 da Constituição Federal, que é o outro marco, digamos assim, outro marco legal e que serve de fundamento à nossa construção ambiental, ele não define meio ambiente, mas de alguma forma ele se coordena com essa definição da Lei 6938, quando ele diz que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo essencial à sadia qualidade de vida. E nos incisos e artigos, parágrafos seguintes, eles mencionam preservação e restauração de processos ecológicos essenciais, manejo ecológico das espécies e ecossistemas, patrimônio genético do país, espaços territoriais protegidos, proteção da fauna e da flora. Essa definição se refere à vida em todas as suas formas e se encaminha pelo que parece do seu texto ao meio ambiente natural, aonde essas coisas principalmente acontecem.
Uma das formas de vida que é protegida, então, pela lei é a vida humana. A diferença é que o homem, ao invés de ele viver na natureza, conforme as demais formas de vida, a fauna, a flora, os vegetais, os micróbios, sei lá, etc., esse povo todo, ele se apartou e se aparta cada vez mais da natureza. Ele se destaca e constrói um ambiente apropriado à vida humana, distante da natureza. A esse ambiente construído é que nós damos o nome de artificial, que se opõe ao natural, tomado como processo ou produto da natureza. Natural tem a ver com nascer, que seria do latim nasce, nascer, natus, nascido, naturalis, o que procede do nascimento ou da natureza. E nós entendemos por processos naturais aqueles em que a mão do homem não intervém e que pertencem a um ordenamento e seguem regras que ultrapassam a competência humana. Nós podemos, então, pensar no ambiente artificial como aquele construído pelo homem para a sobrevivência do homem. Em linguagem mais simples, são as aglomerações urbanas, de que o melhor exemplo é a cidade. Meio ambiente urbano se enquadra na definição do artigo 3º, inciso 1 citado, se restringirmos o termo vida em todas as suas formas, a vida humana principalmente, porque nas cidades as demais formas de vida vêm encontrando uma dificuldade muito grande de sobrevivência. Sendo assim, se nós pensarmos que o meio ambiente artificial é o meio ambiente destacado do meio ambiente natural e que frequentemente se opõe a ele, se contrapõe, nós devemos compreendê-lo em sua peculiaridade e no papel central da vida humana, onde homens e mulheres interagem cada vez mais afastados da natureza. Nele, mesmo os espaços onde a vida natural sobrevive, acabam recebendo um tratamento distinto. Natural, o artificial avançou sobre o natural e acabou criando um mundo à parte, em desacordo com a natureza e a finalidade do ecossistema terrestre como um todo. Um mundo desfigurável e insustentável, onde não se verificam mais os processos ecológicos essenciais, o manejo ecológico das espécies, a proteção da fauna e da flora, como é mencionado no artigo 225 da Constituição. Partindo então desse pressuposto de que o meio ambiente artificial não é o meio ambiente natural, é o ambiente em que vive o homem, é sobre a ótica do homem que ele deve ser compreendido. E o que compreende, então, esse meio ambiente que se destacou assim da natureza? Ele compreende o ambiente natural, o ambiente urbano natural, constituído pelo solo, águas, ar e flora. Não menciono a fauna, pois quase inexistente nas cidades. Compreende o ambiente construído, que são as edificações em geral. E compreende o ambiente cultural, que é constituído pelas obras de valor cultural e pelas manifestações e interações humanas que assumem um relevo especial com essa qualidade. E dessas características decorrem danos diversos daqueles que encontramos no ambiente natural. Vamos então à segunda parte do nosso tema: danos ao meio ambiente artificial. Que danos são esses e como eles se manifestam? Nós temos danos ao ambiente artificial natural, ao construído e ao cultural. Os danos ao ambiente natural urbano mais frequentes são as diversas formas de poluição. Em relação ao ambiente natural urbano, nós falamos na poluição do solo, causada principalmente por despejo irregular de resíduos, a poluição das águas, causada por resíduos urbanos e efluentes domésticos e industriais de formas diversas, e a poluição do ar,
causada principalmente pelos veículos e pelas indústrias. Não menciono tanto a supressão da fauna, quase inexistente, ou da flora, porque a flora na cidade, dentro daquela ideia inicial que eu manifestei, ela deixa um pouco de ser visto como um refúgio de processos ecológicos, mas como um atributo da cidade interpretada do ponto de vista sobre a ótica humana, já que a cidade é um ambiente destacado para o uso do homem. Aqui, a flora na cidade, ela perde então um pouco essa característica ecológica, e dela sobra a visão que nós acabamos tendo. A flora fornece serviços ambientais relevantes, tais como limpeza do ar, absorção de carbono, absorção de calor, sombreamento, embelezamento. Quais são os danos que nós verificamos ao meio ambiente construído? Aqui nós temos a poluição sonora e a poluição visual. Poluição sonora é algo difícil conceituação no direito ambiental. Ela se confunde demais com o direito de vizinhança e traz um dano tipicamente urbano, um dano social, pois pouco ou nada prejudica o ambiente natural. O ruído são ondas que não deixam vestígios. Elas impressionam o ar quando produzidos, impressionam nossos ouvidos e vão. E delas nada sobra. Quando o ruído passa, retoma o silêncio anterior. Então, é nesse sentido que eu digo que o ruído é uma poluição e um dano tipicamente urbano, social e humano, que pouco ou nada prejudica o ambiente natural, e sua repressão, ela envolve não apenas a proteção da saúde humana, como pode envolver e causar um dano reflexo, que nós vamos ver depois, no ambiente cultural. E esse é um detalhe relevante. Poluição visual, por sua vez, envolve uma apreciação subjetiva e uma complexa interação entre os diversos grupos sociais que compõem a cidade, expectativas de grupos sociais antagônicos e a própria evolução da cidade como um organismo vivo e cujo crescimento pode ou necessariamente implica na alteração do ambiente existente. Na poluição visual, e vocês poderão ter exemplos simples, nós tivemos a cidade limpa, essa lei da cidade limpa, contra a qual ninguém se opôs e que é simples de conceituar. E melhorou, acredito que todos acham, o visual da cidade. Mas esse termo vai mais longe. A proteção visual da cidade pode envolver, por exemplo, a proibição de construção de prédios, para que não se tampem os morros e montanhas. Pode envolver a proibição de construção, para que cursos d'água permaneçam... Eu não digo o curso d'água, vejam aqui, o curso d'água como um atributo de natureza, água em si, mas a água como componente de paisagem. Nós temos um problema que surge demais com relação às poucas áreas ainda protegidas da cidade. Matas que sobraram, áreas onde a vegetação prosseguiu e que alguns tentam preservar sobre essa questão, a poluição visual. Eu quero que se mantenha o meu direito à paisagem perseguido e protegido pela lei. Então, esse, por exemplo, ambiente construído, são questões que acabam se verificando. Ambiente cultural. O que nós temos dentro do nosso meio ambiente artificial em relação ao meio ambiente cultural? É uma criação de homens, da humanidade. Sempre que eu digo homens, vocês entendam homens e mulheres, por favor. Hoje é melhor deixar isso muito claro. E é uma criação, então, da humanidade, dos homens, mulheres, interagem com o ambiente construído. São manifestações culturais, festas, feiras, manifestações diversas, e por equipamentos físicos, locais, construções relevantes para a cultura daquela sociedade. Ao lado e coordenando essas facetas todas, nós temos a ordem urbanística.
que engloba o ambiente natural, artificial, urbano e busca a harmonia das diversas funções e atividades da cidade. Os danos à ordem urbanística não configuram danos ambientais em si, mas infrações de que decorrem danos ambientais. Seu exemplo mais flagrante são as ocupações, construções irregulares, loteamentos clandestinos, desobediências, posturas urbanas. Então, nesta resumo muito rápido, vocês têm uma ideia dos danos ambientais, dos danos que podem surgir no meio ambiente artificial. E quem é responsável por esses danos? Natureza, extensão, nuances da responsabilidade ambiental é objeto de intensa controvérsia na doutrina e na jurisprudência. E as peculiaridades de cada caso concreto indicam a cada vez as dificuldades de um enquadramento pré-concebido, recomendando análise cuidadosa de cada caso, por cada pessoa envolvida. Como regra, a responsabilidade no meio ambiente artificial, pelo dano ambiental e urbanístico, inclusive no ambiente artificial, é objetiva. Implica que prescinde do dolo ou da culpa, é solidária, alcançando a quem causa direto ou indiretamente o dano, e integral, pelo qual cada responsável responde pela reparação integral do dano. E o que traz uma dificuldade própria, ela é propter rem, alcançando o adquirente ou sucessor, ainda que não tenha sido o causador do dano. Não prescreve, não por ser imprescritível, como alguns dizem, mas porque o dano ambiental se prolonga no tempo e constitui um dano permanente. Responsável principal é o causador do dano, de uma forma ampla, seja o causador direto ou indireto, seus sucessores. Discute-se muito em juízo a responsabilidade da administração por omissão, fundada em que a conduta irregular era aparente e não foi coibida a tempo. Em todas elas, nós temos um enquadramento diverso decorrente da natureza da poluição e decorrente do dano ocorrido. Dano causado ao ambiente natural artificial é usualmente atribuído ao poluidor e não à administração, de quem se exige providências, que é a repressão ao dano, mas não uma responsabilização pessoal. Isso transparece no caso da poluição do solo e das águas, em que a administração ou o Ministério Público se voltam usualmente contra o poluidor, da poluição do ar, em que apenas a administração tem como medir e autuar o infrator. Temos como exemplo a campanha da fumaça preta, que a CETESB fez uns anos atrás com muito sucesso, mas não é pessoalmente responsabilizada. Ou da poluição visual e sonora, em que a administração igualmente não é culpada pelo dano, mas sempre chamada a ajudar a que ele seja coibido. A responsabilidade da administração transparece de uma forma mais clara nos danos urbanísticos, parcelamentos clandestinos, irregulares, ocupação de áreas de preservação, construções em desobediência a posturas municipais, etc., que nos danos ambientais propriamente ditos. Danos ao ambiente cultural frequentemente não têm responsáveis diretos e são de difícil detecção e mensuração. Tome-se a proibição de uma feira popular causada pela perda do espaço onde se realizava, pela crítica de outros grupos sociais pelo ruído ou pela forma de realização, ou a perda de manifestações culturais pela evolução do bairro, da cultura ou da economia, que afasta os jovens dessas manifestações e faz com que não haja mais sucessores que prossigam naquelas práticas. Quando realizadas, tais manifestações nem sempre têm um responsável direto, mas são a produção de um grupo indefinido de pessoas que impede ou dificulta a indicação de alguém como poluidor. Assim, o que nós vemos é que enquanto alguns danos ao ambiente artificial são facilmente atribuídos
outros são de difícil mensuração, qualificação e atribuição. E ainda, apenas retornando à parte do dano, é preciso uma distinção também complexa, que a Câmara Ambiental tenta fazer uma vez ou outra, conforme os casos permitem, que é a distinção de dano e impacto ambiental. O que nós conseguimos, mais ou menos, com uma pálida ideia de consistência, o que nós conseguimos um pouco diferenciar é uma questão mais de intensidade ou de natureza, uma vez que eles são parecidos. O problema é que viver polui, respirar polui, andar polui. Então a vida humana causa impactos na natureza. E não há atividade nenhuma que não produza esse impacto. Não apenas a vida humana, a vida na natureza em si. Então, animais, por exemplo, soltam dejetos na floresta. Esses dejetos causam impacto onde caem. Por outro lado, produzem um resultado positivo de fertilização, disso e daquilo. Mas o impacto ambiental existe, é decorrente da própria vida, e isso é intensificado no caso da vida humana, que se excede nessa causação de impactos. Identificar impacto com dano implica em praticamente proibir a vida e a atividade humana. Vocês peguem um caso comum de vocês, que é dirigir um automóvel. Pergunta que eu faço: esses escapamentos estão produzindo um dano ou um impacto ambiental? Se nós concluirmos que isso é um dano ambiental, a única saída dentro da melhor doutrina ambientalista é proibir o uso de automóveis, que é a forma de reprimir e impedir o dano. O que nós consideramos aí é que nós temos um impacto ambiental. Nós tivemos agora, na vez passada, mencionando a questão dos reservatórios de água das usinas elétricas. Isso causa um dano ambiental ou causa um impacto ambiental? Quanto a isso, no caso da natureza, nós ainda temos uma característica relevante, que é o problema da recomposição da natureza. E o que nós temos então é que a natureza ela sempre se amolda e se recompõe. De forma que mesmo na usina de Porto Primavera hoje, por exemplo, nós não temos mais um dano lá. Nós temos uma nova natureza, com novas espécies vegetais, novas espécies animais, novos tipos de peixes, que evoluíram e se criaram dentro daquele ambiente, daquele bioma, daquele ambiente diferente, é assim que se formou. Também nessa parte da responsabilidade, que eu fiz apenas uma descrição sucinta de várias modalidades dela, nós temos essa distinção. Nós estamos frente a um dano ambiental urbano ou um impacto ambiental que de alguma forma deve ser suportado ou compreendido pela sociedade, apenas mitigado. Então nós já vimos alguma coisa do meio ambiente artificial, vimos alguma coisa dos danos e da responsabilidade. E a ação civil pública, que é uma da temática do seminário, desse encontro como um todo. E essa aqui eu vou ser ainda mais sucinto, porque vocês já ouviram falar demais de ação civil pública hoje, e não vamos repetir tudo. Marco no direito brasileiro como proteção de direitos difusos, direito que é de todos e não é de ninguém em particular, e que caracteriza, no nosso caso, um direito ao ambiente sadio e equilibrado. Rompeu com diversos postulados do direito civil, mas ainda suscita controvérsias 30 anos passados. Controvérsias quanto à jurisdição e competência, pois os danos ao ambiente natural e artificial suscitam demandas na justiça estadual, na justiça federal ou mesmo na justiça do trabalho. No caso concreto, a jurisdição provavelmente será estadual, uma vez que os danos ao meio ambiente urbano dificilmente envolverão interesses da União ou da Justiça Trabalhista. Quanto à legitimidade ativa, legitimação ampla do Ministério Público
se contrapõe à legitimação restrita dos demais entes mencionados no artigo 5º, que alcançam aquelas outras pessoas de direito público e associações. Há dúvida quanto à legitimação da Defensoria Pública, que não defende os interesses de toda a sociedade, mas apenas dos humildes, sem que se possa separar o direito de um ou de outro, nem se consiga definir a quem beneficia a coisa julgada. E também quanto às demais pessoas jurídicas que acabam defendendo o direito próprio e cujos pedidos nem sempre se enquadram no objeto da lei. Um exemplo disso é ações, até o Dr. Jacques Lamarck aqui conhece essa parte. O Estado, por exemplo, vem desocupando, promovendo a desocupação das estações ecológicas e parques estaduais, Juré e Itatins, Jacupiranga, tem um aqui próximo de São Paulo. Mas ao invés de entrar com ações de reintegração de posse, ele vem ajuizando ações civis públicas, em que eles pedem a reintegração de posse, pedem a desocupação daquelas ações. Temos julgado da forma como proposto, mas isso cria uma indagação processual relevante, porque o tipo, a natureza e o reflexo das ações são diversos. Temos enfrentado uma dificuldade adicional no caso da ação popular, proposta por qualquer cidadão e que visa a anulação de ato administrativo, estendido à defesa do meio ambiente pela Constituição Federal. Primeiro, esse artigo da Constituição Federal indiretamente estende a legitimação restrita da Lei 7347 e possibilita o ajuizamento de ação popular, que raramente visa anulação de ato administrativo, mas o objeto mais amplo da ação civil pública. Nós, em juízo, nos defrontamos algumas poucas vezes com essa questão e não encontramos uma resposta satisfatória ainda. As ações populares ambientais que entraram não se enquadram no figurino da lei da ação popular, que é a essa ação que a Constituição se refere, a ação popular ambiental. Ela não estendeu ao particular a propositura de ação civil pública ambiental. E a ação popular se visa a anulação de ato prejudicial à administração, ao interesse público. Mas as ações que têm entrado são ações que pleiteiam obrigações de fazer e que se misturam em tudo com as ações civis públicas que o Ministério Público propõe. De duas uma, ou algumas vezes se discute que se deve dar prevalência à vontade constitucional, se ela foi mencionada na Constituição, tem que se encontrar uma forma de que ela sobreviva. Mas, por outro lado, sem ir contra a Constituição, ela se refere a uma lei, a uma ação prevista numa lei com objeto restrito, e vai contra a vontade popular também exposta na Lei 7347, que foi emendada recentemente, acho que em 2009, com relação à legitimação ativa, e não incluiu o cidadão ou o autor popular entre os seus autores. Então, ou nós não admitimos essas ações que fujam ao figurino restrito da ação popular, a Lei 4.717 de 65, ou nós acabamos igualando, incluindo o autor, o cidadão, como autor da ação civil pública, que traz, por outro lado, dificuldades adicionais para o juiz. São ações complexas na formação e na litigância, dependem de uma atividade probatória inicial, uma coleta mínima que seja de elementos de prova de que existe alguma coisa, uma poluição, um dano. E os autores populares, nas poucas experiências que nós temos, simplesmente não conseguem nem coletar esses elementos, nem deduzir ações razoavelmente bem propostas, que são ações difíceis, e acabam, às vezes, trazendo mais problema de andamento do que benefício.
Mas é o que existe. Nós temos, então, essa questão da ação popular, que o que eu chamei de uma dificuldade adicional na interpretação e na condução da ação civil pública e das ações ambientais. Legitimação passiva. A questão da legitimação passiva é a dificuldade de identificação do causador do dano. E ainda a polêmica quanto à inclusão da administração nessas ações. O receio que se tem, aí os juízes também têm oscilado bastante, alguns têm braços mais abertos e outros têm braços mais fechados, vamos dizer assim. E o receio de todos, e mais desses que são mais restritivos, é de que não se faça do Estado ou do município um segurador universal e nem se transfira para a administração o custo e o risco que é do particular. Uma coisa que já foi um avanço, alguns acórdãos nossos já previam isso, mas agora tem uma posição mais clara do STJ, é que ainda que solidário, a responsabilidade da administração é subsidiária, o que implica que deve se executar primeiro o causador do dano, que seria o particular quando identificado, depois a administração, e sendo subsidiária, que é uma questão relevante e não solidária simplesmente, a administração pode recuperar o que ela gastar, quando possível, do causador direto. A consideração de simples solidariedade que se fez antes criava um problema técnico de direito material relevante, porque como o devedor solidário deve, ele jamais poderia recuperar a totalidade do custo dos codevedores, mas apenas o que seria a cota-parte deles. Nessa posição atual, esse problema então fica ultrapassado. Objeto: obrigação de fazer ou não fazer, condenação em dinheiro, ou ambos. A dificuldade que tem transparecido nos pleitos e nas nossas decisões, uma é definir se a condenação em dinheiro é substitutiva ou se é complementar a obrigação de fazer ou não fazer. Em outras palavras, se a indenização visa o dano passado ou o dano futuro, em caso de impossibilidade de recomposição. Outra dificuldade da condenação em dinheiro é calcular o valor de um bem intangível e fora de comércio, coisa que a jurisprudência e a doutrina não resolveram. E quanto ao direito discutido em si, com que eu já termino de cansar os senhores com a palestra, a questão se torna mais complexa no ambiente urbano, no ambiente artificial, do que no ambiente natural. Isto porque o ambiente urbano cuida de direitos dos homens e das mulheres, mais do que o direito da natureza, em que o conflito é latente e constante. Ao direito de sossego, imaginem a poluição sonora, em que ao direito de sossego de parte da população se contrapõe o direito à diversão ou mesmo o direito ao lazer, ou mesmo o direito a uma atividade econômica, já que algumas atividades são ruidosas por si e não comportam mitigação. Ao direito à manifestação cultural se contrapõe o direito ao sossego ou ao livre trânsito de pessoas. Imaginem, por exemplo, como tivemos sexta-feira, uma passeata parando a parte da cidade, em que ao lado do seu valor como manifestação cultural, política, etc., nós temos uma perturbação brutal daqueles que não querem passear junto e se veem impedidos de transitar por ruas ou impedidos de retornar às suas casas ou chegar aos seus destinos. Ao direito à ordem urbanística se contrapõe o direito de moradia de determinados grupos de pessoas e a pressão para alteração do zoneamento ou do plano diretor. Ao direito à paisagem que nós falamos, se contrapõe a própria necessidade urbana de mais avenidas, prédios, casas, meios de transporte e serviços.
parte da solução dos problemas exige a formulação e implantação de políticas públicas, naturalmente controversas, demoradas e onerosas, em que não se consegue traçar uma linha adequada entre a autonomia da administração e a justa interferência do juiz. Dessa singelo, simples, pálido panorama que eu tracei da questão ambiental urbana, nós voltamos à ação civil pública. Ela é a única via processual adequada para a discussão desses direitos, dos interesses difusos, também no ambiente artificial, mas com dificuldades acrescidas no ambiente artificial do que nós temos no ambiente natural, e que acabam sendo resolvidas caso a caso. Os senhores que são estudiosos do direito ambiental, e com certeza acompanham isso muito mais até do que eu, acabam não vendo uma certa coerência, ou melhor, vendo uma certa incoerência em como a jurisprudência se estabelece. Mas vocês entendam essas diferenças, essas incongruências, primeiro, como uma prova da dificuldade que nós juízes temos para ordenar, disciplinar e cuidar desses interesses contrapostos, mas também uma coisa que os acórdãos às vezes não demonstram bem, que os casos não são iguais. E é mais uma peculiaridade do direito ambiental em geral. Eles são, quando muito, parecidos. E os juízes acabam dando mais valor a algumas peculiaridades do que a outras, e decidindo algum caso de uma forma um pouco diferente de outro que é parecido. E os senhores desculpem, acabei me estendendo levemente mais do que eu queria, espero não tê-los aborrecido demais. E agradeço a oportunidade dessa conversa com os senhores. Muito obrigado.